Precatório, 200 bilhões diretos na economia. Bancarização injeta 200 bilhões de reais na veia da economia brasileira. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Bem, pessoal, o assunto é polêmico, é precatório, está em toda a mídia nacional, né? Toda a imprensa televisiva, escrita e falada, toda a mídia, né? Internet, só se fala em precatório. E a gente apresenta a bancarização como uma grande solução, simples, rápida, imediata e definitiva para as questões do precatório, né? A gente vê aí o governo batendo cabeça e agora quer novamente, né, fazer a PEC do calote. Eles querem refazer a PEC 62, né? Mudando a TR para Selic e 15 anos para 10 anos. Mas na essência é o calote, né? É o calote que permanece. Então se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Nós temos aí uma playlist chamada Precatórios Bancarizados. Ali nós temos uma série de vídeos, né, apresentando aí a bancarização dos precatórios. E a gente nota, pessoal, que a economia brasileira, devido à pandemia, ela está precisando dessa injeção de recursos, né? A gente tem aí 200 bilhões em precatórios parado na fila e a gente nota que esse dinheiro poderia estar sendo dissolvido, né, injetado na economia brasileira, gerando muito emprego, gerando muita renda. E então assim, ao invés do dinheiro ficar parado, esse dinheiro ele tinha que estar na mão do credor, para o credor utilizar o dinheiro e jogar esse dinheiro na economia brasileira, aí sim fazendo um boom, né, de desenvolvimento e de emprego, de trabalho, de renda, de crescimento, né? A gente ia ver muito desse precatório indo parar no material de construção, né? A gente ia ver muito precatório parar no supermercado, no posto de gasolina, né? Gerando emprego, gerando renda. Esse precatório na mão dos credores, né? Das empresas e das pessoas físicas. Esse dinheiro, né? Na economia brasileira, ele realmente ia causar um fator de desenvolvimento muito grande. E a proposta que a gente já tem vários vídeos na playlist, né? Precatórios bancarizados. A proposta é transformar o precatório, né? Fazer o banco do precatório e se bancarizar os precatórios. E deixar o credor do precatório, que é o cidadão brasileiro, deixar o cliente do precatório se utilizar livremente do precatório conforme ele necessite, né? Porque, infelizmente, pessoal, hoje a pessoa ganha uma ação na justiça, ela tem os seus direitos reconhecidos pelo Poder Judiciário, mas, infelizmente, ela não consegue acessar o recurso, porque o governo é caloteiro, perde prazo para pagar, já foi dado 15 anos, já foi dado mais 5 anos, isso aí já tem precatório de 40 anos para trás aí. Então, assim, é um calote público legalizado, né? E, infelizmente, o credor do precatório está morrendo sem poder utilizar o dinheiro. E com a bancarização, a questão ia ficar muito melhor para o credor do precatório, tanto para o credor, como para o governo, como para o Estado. Vou explicar para vocês o que acontece hoje. Hoje a situação está ruim para todo mundo, né? Hoje o Poder Judiciário ele está sendo humilhado pelo governo, né? Porque o Poder Judiciário condena a fazenda pública, né? O Estado, o município, a União, é condenada pelo Poder Judiciário e a sentença não é cumprida, né? Todo brasileiro comum tem que cumprir sentença e a gente está vendo aí que os precatórios não são pagos e as sentenças não são cumpridas. Então está muito ruim para o judiciário porque não vê a sua sentença cumprida, né? E está muito ruim para o governo também, né? Para os executivos, tanto municipal como estadual como federal. Porque é caloteiro, é velhaco, né? Não paga suas contas em dia, picareta, tá devendo aí para centenas de milhares de cidadãos brasileiros, né? Porque o credor do precatório somos nós, os cidadãos brasileiros, e o governo devendo aí, né? A centenas de milhares de cidadãos brasileiros e que realmente estão morrendo sem receber, a verdade é essa, né? E tá muito ruim para nós que somos os credores, né? Porque a gente vai na justiça, luta 10 anos, né? 8 anos, 10 anos na justiça, a justiça é lenta. Assim que você ganha ação na justiça, que a sentença é homologada, né? Transitada em julgado, aí você vai esperar mais 20 anos. Quer dizer que você espera
Você espera 10 anos para ter a sentença, depois esperar mais 30, 40 anos para receber o dinheiro. Ora, as pessoas estão morrendo sem receber os seus direitos, né? Sem receber os precatórios. Então a gente já tem um vídeo lá, né? Falando que a viuvinha morreu triste sem receber os precatórios. Isso aí é o que está acontecendo, né? Com milhares de centenas de milhares de idosos, né? De brasileiros, né? Que realmente estão morrendo, pessoal. Estão morrendo sem receber. Isso causa uma mágoa muito grande na pessoa, né? A pessoa morre com aquela dor, com aquela mágoa, com aquele ressentimento de que o governo faltou com ela. Então, assim, é uma coisa, uma situação muito triste, né? O que está acontecendo com o precatório. É, na verdade, um calote institucionalizado. A gente vê aí, né, os modos operantes do governo. Vou explicar para vocês. Na emenda 62, na EC 62, que já foi chamada emenda do calote, olha só, a PEC do calote. Então, o que eles fizeram, o governo? O governo, para não pagar os seus precatórios, alegando que não tinha dinheiro, o governo juntou a sua bancada de deputados lá na Câmara Federal, né? Porque o governo tem a base de apoio dele, ele tem a bancada lá. Aí ele juntou os deputados e os deputados fizeram uma verdadeira canalice com o credor de precatório, né? Os deputados votaram uma PEC lá em que prorrogava o prazo de pagamento em 15 anos e transformou o juro na TR. A TR varia zero. Quer dizer que com 15 anos sem correção, a dívida se acabava porque o poder de compra, né, da sentença iria se anular. Aí foi que em 2015 o STF interviu corretamente. Aí colocou o reajuste pela inflação, que é o mínimo que se pode dar para o credor do precatório. É o precatório ser corrigido pela inflação. Então o que a gente nota hoje é que estão refazendo, né, essa PEC que eles estão encaminhando aí. Eles estão, na verdade, reeditando a PEC do calote. Em vez de colocar a TR, estão colocando a Selic. Em vez de colocar 15 anos, estão colocando 10 anos. Mas a essência do calote é a mesma, né? Então, assim, pessoal, é muito triste aí o que está acontecendo. Isso aí já foi visto, já foi dado 15 anos, já foi dado... Olha, em 2015 o STF deu mais 5 anos. Deu mais 5 anos para os estados botar suas contas em dia. E, infelizmente, a situação ela continua dramática. A dívida só faz crescer. Pessoal, um dos problemas do precatório, que o governo tem um vídeo lá que eu já falo, é o calote que aumenta a dívida. Porque o governo ele prorroga a dívida, só que o juro ele fica incidindo. Então hoje você vai ver esse grande montante de precatório que o governo deve, ele é devido ao juro, nem tanto a condenação. O que mais pesa na hora do pagamento são os juros, devido ao calote. Se o governo tivesse pago corretamente no ano da autuação, no ano da condenação, não tinha esse estoque de precatório tremendo. Aí um governador vai empurrando para o outro. É isso aí que está acontecendo, né? O governador já entra com a dívida e empurra a dívida para o outro. Aí o outro entra com a dívida, ele enrola, aí empurra a dívida para o outro. Aí eles vão empurrando essa dívida, né? E o judiciário aí fica humilhado, né? Porque não tem a sua sentença judicial cumprida, né? E o credor do precatório vai morrendo, porque vai 4 anos para um, não paga, e mais 4 anos para o outro, não paga. Quando vê, vai 100 anos, né? Que está essa enrolação. Então, assim, pessoal, a solução que a gente traz é uma solução simples, né? É a bancarização dos precatórios, criar o Banco Nacional de Precatórios Judiciais, o Banco Federal de Precatórios, o Banco Estadual de Precatórios e o Banco Municipal de Precatórios. Ah, mas Luiz, como é que faz isso? Faz uma lei, né? Você tem o precatório, é o poder judiciário, né? É o presidente do tribunal, o governador do estado, o presidente da assembleia, o presidente da ordem dos advogados, o representante dos credores, monta um conselho, né? Faz a lei e esse conselho é o conselho gestor. Porque olha, pessoal, tá tudo mastigadinho, tá bem fácil de se bancarizar. Porque o que acontece? Hoje, há tempos atrás, o precatório estava muito bagunçado as varas, né? E o CNJ fez um trabalho, organizou as varas de precatório. Hoje está tudo lá estratificado na vara de precatório. Você tem a ordem cronológica das ações, né? A ordem de chegada, que vai formando a fila. Tem os precatórios preferenciais, né? Para os idosos e doentes. Mas tá tudo bem organizado. Ali na vara de sucessões e registros, eles têm o número do processo.
qual é o tribunal que ele corre, qual é a empresa condenada, qual é a vara, né, que corre, tem a vara certinho, o número do processo, tem o valor do precatório autuado, né, o montante, tem o valor corrigido. Então assim estratifica, faz o banco, né, aí chama lá o credor e diz assim, olha senhor, o senhor ganhou uma ação contra o governo, mas o governo não tem dinheiro para lhe pagar agora, mas nós vamos abrir um crédito para o senhor em precatório, e o senhor vai poder usar o seu precatório assim, 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 normatiza a utilização do precatório, pronto, está resolvido, bancariza, né? Em vez do credor, o credor vai na justiça, ele ganha a ação, ele tem os seus direitos, mas não consegue usar o precatório, você fica parado com dinheiro lá, esse dinheiro que poderia estar jogado na economia brasileira, gerando emprego e renda, esse dinheiro fica parado lá na fila, 20, 30 anos, a pessoa vai morrendo. Então assim, já que o governo não tem dinheiro para pagar, abre-se o banco do precatório e deixa a pessoa utilizar o precatório. Aí você vai ver muitas empresas que vão ter conta no banco do precatório. E você vai comprar e vender em precatório, como acontece com o Bitcoin hoje. Hoje o Bitcoin é uma moeda amplamente aceita, já tem até países que estão usando o Bitcoin. Então você vai na internet, você paga as suas contas em Bitcoin, recebe em Bitcoin. É a mesma coisa com o precatório. Você faz o banco do precatório e o credor ele não fica preso, ele não fica esperando na fila 20, 30 anos sem poder vender. Sem poder usar o precatório, porque hoje assim ó, é um escárnio que estão fazendo com o credor do precatório, porque ele não pode comprar remédio com o precatório, ele não pode comprar comida com o precatório, ele não pode comprar gasolina, um apartamento, carro, ele não pode participar de um leilão, ele não pode fazer nada. A única coisa que o credor do precatório pode fazer é vender, né, com 70% de desconto, com 50% de desconto. Ora, isso aí é uma barbaridade, é um crime, né? O que estão fazendo com o credor do precatório. E a bancarização é simples, pessoal. A bancarização é o caminho certeiro para liquidar a questão do precatório. Hoje a situação ela tá ruim para todo mundo, né? Tá ruim para o judiciário, tá ruim para o governo, tá ruim para o credor. Com a bancarização, a situação se reverte. Vai ficar bom para todo mundo. Vai ficar bom para o Poder Judiciário, que vai ter a sua sentença efetivamente cumprida. Vai ser bom para o governo, que vai tirar dos ombros do governo aquela dívida, e a dívida ela vai permear por toda a economia brasileira. Então vai sair aquele peso das costas do governo e vai ficar bom para o credor, né? Porque vai poder utilizar o seu precatório em vida. Porque hoje a grande maioria dos credores do precatório estão morrendo, a verdade é essa. O governo tem dinheiro para várias coisas, né? O governo ele cobra muito imposto, o governo ele gasta muito mal, né? O governo tem muita mordomia, a gente vê dinheiro aí para fundo eleitoral, tem dinheiro para emenda parlamentar, né? A gente vê vários prédios aí alugados, fechados, né? A gente vê muito desperdício de dinheiro, a gente vê muita corrupção no país, a gente vê aí uma série de desvios, né, de dinheiro na área da saúde bem em plena pandemia. Então assim, pessoal, dinheiro tem. Não adianta querer o governo dizer que não tem dinheiro. Não tem a vontade para pagar. Agora, com a bancarização, o problema está resolvido. É um problema simples, rápido e definitivo, né? É imediato, você bancariza. Olha, é tudo digitalizado. Esse banco do precatório que a gente propõe, ele é um banco todo digitalizado. Hoje a vara de precatório, ela tem tudo bem organizado. É facinho de bancarizar. Você gera lá o extrato, né? Você cria o banco, abre uma conta para cada credor, né? Cada estado com o seu banco, cada município com o seu banco, né? Os precatórios federais com os bancos federais, tudo bem organizado, bancariza, faz o extrato, abre o crédito lá, o precatório ele é corrigido nacionalmente, né? Hoje é corrigido pelo IPCA-E e mais 6% de mora. Então todo mês você vai ter a correção dos teus valores lá, vai ficar estratificado, você vai ter um cartão de crédito e aí você vai no supermercado, faz a tua compra e você paga em precatório e o supermercado recebe em precatório e usa os precatórios para pagar os seus impostos. Ora, qual é a dificuldade de se implementar o banco do precatório, né? E se bancarizar os precatórios? Esse é o grande caminho, essa é a grande solução, porque do jeito que a gente está vendo aí, os precatórios é uma indústria, cada dia que passa, eu vou explicar para vocês o que acontece. O governo, ele cobra muito imposto.
O brasileiro é um povo que mais paga imposto no mundo. Só que o serviço prestado pelo governo é precário, é muito ruim. Então o brasileiro tem que volta e meia estar recorrendo na justiça, né, contra o governo. Então assim, é uma grandeza, né? Todo dia tem ação contra o município, todo dia tem uma ação contra o Estado, todo dia tem uma ação contra a União. Então assim, o precatório é uma indústria, ele vai estar sempre, vai ter todo dia gente entrando com ação, vai ter todo dia condenação contra a fazenda pública, né? Quer seja municipal, estadual ou federal, e todo dia vai ter precatório autuado e todo dia vai ter juro. Então assim, é uma bola de neve descendo a ladeira, né? E o problema disso foi o calote. Não é que eles vão dar o calote já foi dado. O precatório ficou sem ser pago aí há anos, né? O judiciário deveria ter intervido, né? Assim que o governo atrasou o primeiro ano, mas eles foram atrasando, foram usando a... Porque assim, é um calote legalizado, pessoal. Vou explicar para vocês. É tudo dentro da lei. O governo deve, ele não paga, ele deve, ele prorroga, ele muda o juro, mas é tudo dentro da lei. Ele reúne os deputados federais lá na Câmara dos Deputados em Brasília e eles aprovam essa verdadeira canalice contra os credores do precatório, é o que a gente está vendo ao longo dos anos. Então é tudo dentro da lei, é um calote legalizado, institucionalizado, é uma velhacaria. Tem Estado devendo a milhares, né, centenas de milhares de credores aí, é um monte de cidadãos brasileiros a qual o governo deve há 20 anos para um, deve há 30 anos para o outro, deve há 40 anos para o outro, e é incidido o juro, e o governo vai prorrogando, mexe na lei, troca a correção, né? Mexe na correção, mexe no prazo, vai prorrogando, só que a dívida vai cada vez aumentando, né? O governo tem que entender que cada vez que vocês prorrogam a dívida, né? Vou prorrogar a dívida em 10 anos, é mais 10 anos de juro em cima, e mais precatório, e mais ações, aquilo é uma indústria, né? Então é preciso bancarizar, já passou da hora. É preciso ter o banco, assim que o precatório homologado for, né, transitou em julgado a ação, o precatório é autuado, ele é encaminhado para o banco do precatório. Lá é aberto o crédito em precatório para o credor, ele vai utilizando o precatório até o dia dele chegar na lista. Só qual é a diferença hoje? Hoje ele fica com dinheiro parado. Esse dinheiro que poderia, 200 bilhões que poderiam estar na economia, esse dinheiro está parado. Ele fica lá acumulando, aumentando a dívida, mas ninguém usa para nada. A única coisa que você pode fazer é vender pela metade do preço. Uma máfia negra, um comércio negro de precatório, está aí, né, instalado no Brasil. Precisa a Polícia Federal investigar a questão do precatório aí, porque tem muita gente enriquecendo ilicitamente com a questão dos precatórios, né? Então é bom a Polícia Federal ficar de olho aí nos precatórios aí que tem que fazer uma pesquisa muito grande aí em cima da questão dos precatórios. Mas assim, pessoal, são 200 bi que hoje estão parados numa fila juntando juro, né? Transformando os governos em caloteiros. E esse dinheiro ele poderia estar bancarizado, ele poderia estar na mão do credor, injetado, né, na economia, diluído na economia, né, gerando muito emprego, muita renda. É isso aí que a gente defende, a bancarização dos precatórios. Bancarização dos precatórios, 200 bilhões injetados na veia da economia brasileira, gerando emprego, gerando renda, né? Ao invés de ficar 200 bilhões gerando despesa, né? Gerando dívida, né? Aumentando o calote, esse problema aí, o governo quebrando a cabeça com uma solução bem simples, né? Bem simples, rápida, imediata e definitiva. Precatório, 200 bilhões diretos na economia. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Pessoal, nós temos lá a playlist, né? A gente fala sobre os precatórios bancarizados, a bancarização dos precatórios, a formação dos bancos, né? Banco Nacional de Precatórios Judiciais. Você pega o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente da Câmara dos Vereadores, do Senado, presidente nacional da OAB, representante dos credores, monta o conselho gestor, né? Monta o grupo gestor e faz a lei, estratifica, né? E tira e liberta o credor do precatório. Hoje o credor do precatório tá preso, né? Ele entra na justiça, luta 10 anos, ganha ação e não recebe. Então assim, vamos colocar o dinheiro na mão do credor, abre a conta em precatório e avisa para o credor, ó, você pode usar o teu precatório
dentro do banco do precatório. Você vai comprar e vender em precatório até o dia de chegar a tua vez de receber na lista de acesso, né? Que a questão, o trabalho da vara de sucessões e registros continua o mesmo. A vara continua recebendo os processos, a vara continua autuando, a vara continua fazendo todo o mesmo processo, né? Só que o credor, ao invés de ficar com o dinheiro dele trancado, né, ele vai estar o dinheiro disponível no banco, né? No banco do precatório. Então é isso aí, pessoal. YouTube, Luiz Cacerelli, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha os vídeos, né? Comenta o que você acha sobre a questão dos precatórios, sobre a bancarização dos precatórios. Eu não tenho dúvida que é a melhor saída imediata e definitiva para as questões do precatório. E vai lá na playlist, nós temos uma playlist chamada Precatórios Bancarizados. Ali a gente tem uma série de vídeos tratando a questão sobre a bancarização dos precatórios. A gente já tem aí, tem o real, tem o dólar, tem o euro, né? Tem o peso e tem o Bitcoin. E agora vamos lançar o precatório para os credores de precatório. Vamos lançar 200 bilhões na economia brasileira. O Banco do Precatório já nasce o banco mais forte do Brasil. 200 bilhões, né, de depósitos, né? E você tem 2% da receita líquida dos estados, né, todo mês na conta do Banco do Precatório. Que banco que tem 2% da receita líquida dos estados? Todo mês você está pagando os precatórios, todo mês você está, né, estratificando os precatórios, todo mês você está autuando os precatórios, abre a conta, abre o crédito, a pessoa ganha a sua ação, ela já sai da vara de precatório, já abre o extrato dela no banco, ela já recebe o cartão e vai viver a vida dela. Ela vai esperar o dia do recebimento usando os precatórios em vida, né? Hoje a pessoa ganha ação e morre sem poder usar, né? Com a bancarização, assim que o precatório for autuado, ele é bancarizado e o credor vai passar a usar os precatórios. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Precatório, 200 bilhões diretos na economia. Bancarização injeta 200 bilhões de reais na veia da economia brasileira. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.